Eu vi os e-mails, Helena! Não acredito mais em você! Esses documentos podem salvar vidas! Você precisa me ouvir! Caio abriu a porta do carro e... Eu vi os e-mails. Vi seu nome, o nome do seu pai e os relatórios que desapareceram da Ferraz. Helena abriu a pasta e encontrou cópias incompletas das mensagens enviadas a Augusto Duarte. Faltavam o início, os anexos e a frase que explicava os encontros. Essas mensagens foram cortadas. Alguém quer que você acredite nisso. Caio se inclinou sobre ela, os olhos escuros tomados por raiva e medo. Pare de mentir. Você entrou na minha casa, no meu casamento e na minha empresa escondendo quem era. Agora eu sei por quê. Por alguns segundos, Helena ouviu apenas a chuva e o próprio coração. Imaginara muitas formas de contar a Caio que era filha de Augusto Duarte, fundador de um dos maiores grupos de infraestrutura do país, mas nenhuma se parecia com aquilo. Eu não entrei na sua vida para chegar a Ferraz, disse. Quando nos conhecemos, eu já havia rompido com meu pai. Construí minha carreira sem o dinheiro dele. Caio bateu a mão no volante. Eu não sei mais nada sobre você. Helena respirou fundo e ergueu um dos relatórios. Uma mancha cinza de pó metálico cobria o canto da página. Este concreto não suporta a carga prevista. Há certificados duplicados e resultados diferentes para a mesma amostra. Se a próxima fase começar, o risco deixa de ser financeiro. Caio arrancou o papel de sua mão. Não use o projeto para se salvar. Ela sentiu o bebê se mover. Não estou tentando me salvar. Estou tentando impedir que você assine algo que pode destruir muito mais do que o seu sobrenome. Ele ficou pálido, mas não cedeu. Naquela tarde, Beatriz Ferraz o chamara à sala do conselho e colocara sobre a mesa registros de acesso, mensagens entre Helena e Augusto e imagens dela entrando num prédio do Grupo Duarte. A mãe afirmara que Helena entregava informações confidenciais e que Augusto preparava uma aquisição hostil. Caio não quis acreditar, mas cada pergunta encontrou um novo silêncio. Helena realmente se reunira com o pai. Realmente investigava o projeto sem autorização formal. Realmente ocultara a identidade durante todo o casamento. Diante dela, a antiga ferida aberta pelo fracasso de seu próprio pai voltou a sangrar. Foi assim que começou da outra vez, murmurou. Alguém se aproximou, prometeu lealdade e levou tudo. Helena percebeu que ele não falava somente dela. Eu não sou o homem que traiu seu pai. Caio virou o rosto. Não, você foi mais inteligente. A crueldade saiu antes que ele pudesse conter. Lá. Helena perdeu a cor, mas não chorou. Olhe para mim e repita. Ele a encarou. Eu não acredito mais em você. Nem sei se este casamento significou alguma coisa. O silêncio seguinte quebrou algo entre os dois. Helena abriu a porta, mas antes de sair segurou o braço de Caio. Há uma cópia externa dos testes. Preciso de 24 horas para apresentar, lá ao conselho. Se você liberar os materiais antes disso, não haverá como esconder o que aconteceu. Ele afastou a mão dela. Você ainda acha que pode me dar ordens? É o último pedido que faço como sua esposa. Caio olhou para a barriga sob o vestido escuro e hesitou. O telefone vibrou no console. Na tela apareceu o nome de Beatriz e uma mensagem curta. Não deixe que ela leve os documentos. A hesitação desapareceu. Deixe a pasta. Helena a apertou contra o peito. Não, esses relatórios pertencem a Ferraz. As amostras foram pagas por mim e enviadas por um canal independente. Você não vai entregá-las a quem alterou os resultados. Caio congelou. Está acusando minha mãe? Helena percebeu tarde demais que havia dito mais do que pretendia. Estou dizendo que alguém com acesso interno manipulou os registros. Ele abriu a porta por completo. Saia do meu carro. Helena desceu devagar. A água gelada atingiu seu rosto e seus ombros. Antes de fechar a porta, ouviu Caio dizer: talvez nem o filho que você espera faça parte da verdade que eu conhecia. Então o carro arrancou. A frase a atingiu com mais violência do que a chuva. Helena permaneceu parada no acostamento, incapaz de decidir se corria atrás do carro ou protegia os documentos sob o corpo. Escolheu os documentos. Algumas páginas traziam anotações de engenheiros que ainda não sabiam estar envolvidos numa fraude. Se desaparecessem, pessoas inocentes poderiam ser responsabilizadas. Ela caminhou até a marquise estreita de uma guarita desativada, tirou o celular da bolsa e encontrou 3 chamadas perdidas de Augusto. Havia também uma mensagem enviada 40 minutos antes. Estou perto. Ainda posso voltar. Helena digitou com os dedos trêmulos.
Hoje o senhor escolhe entre o nome e a verdade. Depois telefonou. Chegou a hora, disse ao ouvir a voz do pai. Augusto ficou em silêncio por 2 segundos. Ele sabe quem você é? Sabe o suficiente para me odiar e pouco demais para compreender. Onde você está? Helena olhou para a placa iluminada do Projeto Ferraz e para o rastro das lanternas que já desapareciam na avenida. No acesso leste do canteiro. Venha sozinho. Augusto respondeu que estava a caminho. Helena desligou antes que ele prometesse proteção. Não queria ser resgatada. Queria os documentos que ele adiara entregar. Caio dirigiu por 4 quarteirões antes de reduzir a velocidade. As mãos tremiam no volante, embora dissesse a si mesmo que era raiva. No retrovisor, já não conseguia ver Helena. A imagem dela sob a chuva se misturava às palavras de Beatriz e ao medo de descobrir que havia amado uma versão inventada de alguém. Pegou o telefone para ligar, mas encontrou outra mensagem da mãe. O jurídico está esperando. Precisamos concluir a liberação ainda hoje. A urgência o incomodou. Beatriz dominava reuniões sem demonstrar pressa, porém naquele dia insistira para que os materiais fossem autorizados antes da meia-noite. Caio estacionou próximo a um semáforo e abriu novamente as fotografias dos e-mails. Uma mostrava Helena escrevendo a Augusto: "A Ferraz não pode saber antes da confirmação." A frase parecia uma confissão, até que ele percebeu uma linha cortada acima, terminando com as palavras "risco para trabalhadores." Tentou ampliar a imagem, mas a resolução se desfez. Ligou para Beatriz. De onde vieram essas capturas? A mãe demorou a responder. Da auditoria interna. Quem autorizou? Caio, não é hora de duvidar de mim. Ele desligou e fez o retorno na primeira passagem permitida. Enquanto isso, Helena lutava para controlar a respiração. O abrigo era pequeno demais e a água já alcançava seus sapatos. O bebê se mexeu novamente. Ela encostou a mão na barriga. Eu sei. Também estou com medo. Não sentia dor, apenas cansaço e uma pressão incômoda nas costas. Ainda assim, ligou para sua médica, descreveu o ocorrido e recebeu a orientação de sair da chuva, descansar e procurar avaliação caso surgissem sintomas preocupantes. Ao terminar a chamada, percebeu uma sombra dentro da guarita. Era Jonas, um dos supervisores noturnos, que voltara para buscar a mochila. Ele a reconheceu e ficou alarmado. Doutora Helena, a senhora está bem? Ela respondeu que sim e pediu apenas um lugar seco. Jonas abriu a porta lateral e a conduziu para dentro. Ao ver a pasta encharcada, baixou a voz. É sobre as amostras do lote 47? Helena o encarou. Como você sabe disso? O homem olhou para o pátio. Mandaram substituir algumas etiquetas ontem. Disseram que era erro de cadastro. Eu guardei uma foto. Antes que ele mostrasse o celular, faróis surgiram do outro lado do portão. Não era Caio. 3 carros pretos entraram lentamente no acesso, seguidos por um sedã blindado que Helena reconheceria mesmo de olhos fechados. O comboio parou diante da guarita. 2 seguranças saíram primeiro. Mas Augusto Duarte abriu a própria porta antes que alguém chegasse até ele. Aos 62 anos, ainda tinha a postura de um homem acostumado a fazer salas inteiras se calarem. Naquela noite, porém, seu rosto não mostrava poder. Mostrava culpa. Ele atravessou a chuva carregando uma pasta rígida de couro preto, selada com lacres numerados. Helena saiu da guarita. Eu pedi que viesse sozinho. Augusto olhou para os carros. Você pediu ao homem errado. Ele tirou o paletó e tentou colocá-lo sobre os ombros dela. Helena recusou. Não faça disso uma cena de pai salvando a filha. Você está grávida, encharcada e foi deixada na rua. E continuo sendo a engenheira que encontrou o problema, não a herdeira que precisa ser levada para casa. Augusto baixou o paletó. Então me diga o que precisa. Helena apontou para a pasta. Preciso que o senhor pare de proteger o grupo Duarte. O rosto de Augusto endureceu. Durante anos, Helena esperara vê-lo confrontado com aquela escolha. Imaginara que sentiria vingança, mas encontrou apenas tristeza. Os documentos provam que o fornecedor alterou os certificados. Ele disse, também provam que meu diretor recebeu o primeiro alerta há 4 meses. Helena sustentou o olhar. E que o senhor foi informado há 6 semanas. Augusto não negou. Mandei abrir uma apuração discreta. Discreta o bastante para permitir que a Ferraz continuasse construindo. Eu precisava saber a extensão antes de derrubar 2 empresas. Helena deu um passo em sua direção. O senhor precisava decidir se vidas valiam mais do que o nome Duarte. Augusto fechou os olhos.
Quando os abriu, parecia mais velho. Por isso estou aqui. Ele estendeu a pasta. Os originais, os registros de acesso e as comunicações internas. Tudo. Helena não pegou imediatamente. Se eu abrir isso diante do conselho, o senhor pode perder contratos, a presidência e parte do controle do grupo. Eu sei. E não poderá dizer que agiu sem conhecimento. Eu sei. A resposta saiu quase quebrada. Helena segurou a alça ao lado dele. Nenhum dos dois percebeu o carro de Caio parar do lado de fora do portão. Caio atravessou a entrada e parou ao ver Helena diante de Augusto, os dois segurando a mesma pasta. Por um segundo, a cena pareceu confirmar tudo o que ele temia. O comboio, os seguranças, o homem mais poderoso do setor e sua esposa sob a luz da guarita. Então notou o estado dela. O vestido colado pela chuva, os lábios sem cor e uma mão protegendo a barriga. A culpa surgiu antes que pudesse afastá-la. Helena. Ela virou devagar. Não havia alívio em seus olhos, apenas uma distância que Caio nunca tinha visto. Augusto avançou, mas Helena levantou a mão. Não. O pai parou. Caio se aproximou. Volte para o carro. Precisamos conversar. Helena apertou a alça de couro. Você já disse tudo o que queria. Eu estava com raiva. Você me deixou na chuva e questionou nosso filho. Caio abriu a boca, mas nenhuma justificativa suportou o peso da frase. Augusto falou sem elevar a voz. Há 20 minutos, você abandonou a única pessoa que tentou impedir que seu nome fosse associado a uma tragédia. Caio olhou para a pasta. O que há aí dentro? Augusto rompeu o primeiro lacre. Provas de que a Ferraz foi enganada, de que meu grupo escolheu o silêncio e de que alguém dentro da sua família sabia de tudo. O segundo lacre cedeu. Quando esta pasta for aberta, talvez nenhum de nós continue dono do império que pensa estar protegendo. Augusto não abriu a pasta naquela noite. Helena fechou os dedos sobre a tampa antes que o pai retirasse o último lacre e disse que nenhum documento sairia dali sem uma cadeia formal de custódia. Caio observou os dois, ainda molhado da corrida curta entre o portão e a guarita, tentando compreender como a mulher que ele acabara de expulsar de seu carro podia falar com tanta firmeza diante de um homem que comandava bancos, construtoras, portos e concessões em vários estados do país. Você quer transformar isso numa guerra entre famílias? Perguntou. Helena olhou para ele sem suavidade. Não. Quero impedir que vocês transformem um risco técnico numa guerra de sobrenomes. Augusto ofereceu levá-la para casa, mas ela recusou. Aceitou apenas que um motorista a conduzisse a uma clínica particular para uma avaliação. Caio deu um passo à frente. Eu vou com você. Helena apertou a pasta contra o corpo. Você não vai comigo porque está culpado e não vai entrar numa sala médica fingindo que os últimos 20 minutos não aconteceram. A frase o deteve. Augusto pediu aos seguranças que se afastassem. Pela primeira vez, Caio percebeu que o bilionário não estava ali para humilhá-lo. Estava obedecendo à filha. A avaliação não apontou nenhuma complicação imediata, mas a médica recomendou repouso, acompanhamento e atenção a qualquer mudança. Helena ouviu tudo em silêncio, agradeceu e saiu antes que Augusto pudesse sugerir a mansão dos Duarte como destino. Você não vai para aquele apartamento vazio. Ele insistiu no corredor. Não vou para a sua casa. Não estou oferecendo uma casa. Estou oferecendo proteção. Helena parou diante do elevador. Foi assim que o senhor chamou aquilo que fez com minha mãe. Augusto ficou imóvel. Durante anos, nenhum dos dois pronunciara diretamente aquela lembrança. A mãe de Helena, Teresa, descobrira irregularidades numa divisão do grupo e pedira transparência. Augusto preferira conter o escândalo. Não cometera a fraude, mas escolhera preservar a empresa antes de proteger a mulher que tentava denunciá-la. Eu pensei que estava evitando a destruição de milhares de empregos, disse ele com a voz baixa. Helena apertou o botão do elevador, e ela aprendeu que sua verdade valia menos do que a reputação do marido. As portas se abriram. Não vou repetir a vida dela, nem com o senhor, nem com Caio. Augusto segurou a pasta rígida, mas não tentou segui-la quando Helena entrou. Então me diga como posso reparar. Ela respondeu antes de as portas se fecharem. Comece entregando tudo. Helena passou a noite num apartamento pequeno no Paraíso, alugado em nome próprio desde antes do casamento. Caio nunca soubera da existência do imóvel. Ela o mantivera como escritório e espaço de trabalho quando precisava revisar projetos longe da estrutura da Ferraz. Agora, aquele lugar parecia menos um refúgio do que uma prova silenciosa de quanto havia escondido. Sobre a mesa,
Espalhou as cópias dos certificados, as fotografias das amostras e os registros entregues por Jonas. O supervisor enviara a imagem das etiquetas substituídas, com data e hora visíveis. Helena comparou os códigos e encontrou o mesmo número de lote associado a 2 resultados incompatíveis. Um deles autorizava o uso do material. O outro indicava falha na resistência. Ela ligou para o laboratório independente. Preciso do resultado preliminar ainda hoje. A técnica respondeu que os testes não podiam ser acelerados sem comprometer o protocolo. Helena fechou os olhos. Não estou pedindo que pule etapas. Só preciso saber se existe risco suficiente para suspender a liberação. Minutos depois, recebeu uma resposta cautelosa. Havia sinais consistentes de irregularidade séria. Não era uma conclusão final, mas bastava para aumentar o perigo. Helena olhou para a barriga e sentiu medo. Não pelo filho. Pelo que poderia acontecer se o conselho aprovasse a próxima fase. Na manhã seguinte, Caio entrou no edifício Ferraz antes das 7. Não dormira. A cena de Helena sob a chuva voltava sempre que fechava os olhos, mas ele se obrigou a separar culpa de investigação. Pediu ao diretor de tecnologia os registros de acesso aos e-mails que Beatriz apresentara. O homem mostrou desconforto. A ordem veio da presidência do conselho. Minha mãe não dirige o setor de auditoria. Naquela noite ela disse que havia risco de vazamento. Caio exigiu os arquivos originais. Descobriu que as capturas haviam sido exportadas por um usuário ligado ao gabinete de Beatriz e que partes das mensagens não estavam disponíveis no pacote entregue a ele. Quero o conteúdo integral. O diretor hesitou. Pode haver restrições jurídicas. Caio se inclinou sobre a mesa. As restrições jurídicas começaram quando alguém usou dados internos para interferir no meu casamento. Horas depois, recebeu apenas um fragmento adicional. Nele, Helena escrevia a Augusto que a Ferraz não deveria saber antes da confirmação, porque uma reação precipitada poderia destruir a coleta de provas e colocar funcionários sob pressão. A frase não inocentava Helena por completo, mas desmontava a versão de espionagem simples. Caio ligou para ela. A chamada tocou até cair na caixa postal. Ele não deixou mensagem. Augusto chegou ao apartamento de Helena pouco depois do meio-dia sem escolta visível. Trouxe uma caixa com os documentos digitalizados e um termo que autorizava o acesso dos auditores externos aos arquivos do Grupo Duarte. Helena conferiu cada página antes de permitir que ele se sentasse. Falta a comunicação de 6 semanas atrás. Augusto apoiou as mãos sobre os joelhos. A mensagem não foi enviada diretamente para mim, mas chegou ao seu gabinete. Meu diretor jurídico classificou como inconsistência preliminar. Helena ergueu os olhos. E o senhor aceitou essa classificação porque era conveniente. Augusto não negou. Eu deveria ter agido antes. Deveria. Ele respirou fundo. Você quer que eu diga isso diante do conselho? Quero que diga diante de qualquer pessoa que pergunte. Augusto observou o rosto da filha, tão parecido com o de Teresa quando se recusava a baixar os olhos. Se eu fizer isso, o grupo pode perder contratos públicos e privados. Helena fechou a caixa. Se não fizer, o senhor perde a última oportunidade de não repetir o que fez com minha mãe. Augusto desviou o olhar. Naquele instante, Helena percebeu que ele não temia apenas o colapso da empresa. Temia que a filha nunca mais o visse como alguém capaz de escolher o que era certo. Beatriz, enquanto isso, convocou uma reunião extraordinária para liberar a etapa seguinte do projeto. Disse aos conselheiros que os rumores sobre os materiais eram parte de uma tentativa de desestabilização promovida pelo Grupo Duarte. Quando Caio entrou na sala, ela já havia distribuído uma apresentação que colocava a Helena no centro da suposta ofensiva. Você não deveria estar conduzindo isso sem me consultar, ele disse. Beatriz manteve o sorriso para os demais e pediu uma pausa. Assim que ficaram sozinhos, sua expressão endureceu. Você voltou para buscá-la. Voltei porque os e-mails estavam incompletos. Ela está manipulando você. Quem exportou as mensagens foi alguém do seu gabinete. Beatriz caminhou até a janela. Eu precisava agir antes que ela levasse os documentos. Que documentos? A pergunta fez o silêncio mudar de forma. Beatriz respondeu depressa demais. Os dados do projeto. Caio se aproximou. Você sabia que ela investigava os lotes? Eu sabia que ela ultrapassava os limites. Isso não foi o que perguntei. Beatriz virou-se. Seu pai perdeu a empresa porque hesitou diante de pessoas em quem confiava. Não cometa o mesmo erro. Caio sentiu a antiga ferida ser usada contra ele
e, pela primeira vez, reconheceu a manobra. Talvez meu erro seja deixar que a memória dele decida por mim. No fim da tarde, Helena recebeu a visita de Marina, uma engenheira que trabalhara com ela na análise inicial. A mulher entrou nervosa, evitando olhar para as janelas. Não posso continuar, disse, colocando um pendrive sobre a mesa. Meu chefe soube que eu participei dos testes. Disseram que minha equipe será dissolvida. Helena pediu que se sentasse. Você viu alguém alterar os resultados? Marina passou a mão pelos cabelos. Vi um relatório ser substituído no sistema, mas não posso provar quem autorizou. Seu depoimento pode ajudar. Marina balançou a cabeça. Tenho 2 filhos. Se eu perder o emprego, não sei quanto tempo consigo manter a casa. Helena sentiu a tentação de prometer proteção em nome do pai, mas se conteve. Não vou pedir que se arrisque sem garantias. O que há no pendrive? Uma cópia do histórico antes da exclusão. Helena encarou. Você sabe o que isso pode significar? Marina assentiu, os olhos cheios de medo. Significa que alguém tinha acesso suficiente para apagar o original. Antes de partir, pediu que seu nome não fosse usado. Helena prometeu apenas que faria o possível. Quando abriu o arquivo, encontrou uma solicitação de troca de laboratório assinada digitalmente durante uma viagem de Caio ao exterior. Caio foi ao apartamento naquela noite. Helena abriu a porta, mas não o convidou a entrar de imediato. Ele parecia diferente do homem que a deixara na chuva, menos agressivo e mais cansado. Preciso falar com você. Sobre o projeto ou sobre o casamento? Sobre os 2. Ela deu passagem, mantendo distância. Caio viu os relatórios espalhados e a ausência de qualquer luxo ligado ao nome Duarte. Você pagou os testes? Perguntou, ao reconhecer comprovantes bancários. Com meu dinheiro. Por quê? Helena cruzou os braços. Porque a Ferraz recusou a segunda análise. Quem recusou? A presidência do conselho. Caio ficou em silêncio. Você deveria ter me contado. Helena riu sem alegria. Eu tentei. Você disse que eu estava atacando sua família. Você escondeu quem era. Sim, e isso foi um erro, mas não autoriza o que você fez. Caio baixou os olhos. Eu sei. Helena sentiu a raiva vacilar, mas não permitiu que a culpa dele se transformasse em reconciliação fácil. Você sabe agora porque está com medo de ter julgado errado. Ainda não sabe o que significa abandonar alguém quando ela mais precisa de você. Ele recebeu a frase sem defesa. Depois tirou do bolso uma cópia do relatório exportado pelo gabinete de Beatriz. As mensagens foram cortadas. Helena não demonstrou surpresa. Eu avisei. Há uma assinatura minha autorizando a troca do laboratório. Caio colocou a folha sobre a mesa. Eu estava em Lisboa naquela data. Helena examinou o documento. Então alguém usou sua credencial. Minha mãe tinha acesso emergencial. O nome não precisou ser pronunciado de novo. Caio passou a mão pelo rosto. Não estou dizendo que ela falsificou tudo. Você ainda precisa de uma versão em que ela seja inocente. Ela passou a vida tentando salvar a Ferraz. Talvez seja exatamente esse o problema. Caio olhou para Helena. O que você vai fazer? Ela se aproximou da janela. Lá embaixo, São Paulo seguia iluminada e indiferente. O resultado preliminar aponta risco real. Amanhã o conselho pretende liberar a próxima fase. Você não pode entrar naquela reunião sem provas finais. Se eu esperar, eles assinam. Eles vão destruir sua reputação. Helena se virou. Minha reputação não vale mais do que a segurança de quem vai usar aquela estrutura. Caio reconheceu nela uma coragem que ele confundira com traição. Na manhã seguinte, Helena vestiu um conjunto azul escuro, prendeu os cabelos e organizou os documentos em 3 pastas separadas. Uma continha os resultados técnicos, outra, os registros de acesso, a terceira, os arquivos entregues por Augusto. Antes de sair, recebeu a confirmação de que o laboratório independente emitiria o laudo completo em até 48 horas. Ainda era tarde demais para a reunião, mas o relatório preliminar já permitia recomendar a suspensão. Augusto ligou. Posso acompanhá-la? Não, o senhor só entra quando eu pedir. Eles vão atacá-la. Helena fechou a bolsa. Desta vez eu não vou me esconder atrás do seu nome. Depois ligou para Caio. Ele atendeu no primeiro toque. O conselho começa em 1 hora, disse. Eu sei. Minha mãe vai apresentar uma acusação formal contra você. Então ela terá que fazer isso olhando para mim. Caio respirou do outro lado. Helena, se você entrar naquela sala não haverá retorno. Ela segurou a maçaneta. Foi você quem tornou impossível voltar. Desligou,
Saiu do apartamento e seguiu para a sede da Ferraz, decidida a interromper o projeto, ainda que para isso precisasse perder o casamento, a herança e o direito de ser chamada de leal por qualquer uma das duas famílias. Helena entrou na sede da Ferraz às 9h12, quando a reunião já havia começado. O segurança da recepção hesitou ao vê-la, como se tivesse recebido ordens para impedir sua passagem, mas Caio apareceu no alto da escadaria de mármore antes que alguém dissesse qualquer coisa. Durante um instante, os dois permaneceram imóveis. Ele usava o mesmo terno escuro da noite anterior e trazia no rosto a exaustão de quem passara horas tentando reorganizar uma realidade que já não reconhecia. Helena segurava 3 pastas contra o peito. "Minha mãe pediu que você não entrasse", ele disse, descendo os últimos degraus. "A reunião trata de um projeto que eu ajudei a revisar. Ela não pode apagar isso porque decidiu me transformar em inimiga." Caio olhou para a barriga dela, depois para os documentos. O conselho já recebeu uma acusação formal de espionagem industrial. Helena sentiu o golpe, mas não recuou. "Então abra a porta e deixe que me acusem olhando para os dados." Ele poderia ter chamado a segurança, poderia ter protegido a empresa, a mãe e a própria posição. Em vez disso, afastou-se. "Você terá 15 minutos. Helena passou por ele. "Eu preciso de menos para mostrar o risco. O resto do tempo será usado por vocês para decidir se querem enxergá-lo." A sala do conselho ocupava o último andar e tinha uma parede inteira de vidro voltada para a Avenida Paulista. Beatriz estava sentada na cabeceira, cercada por 11 conselheiros, 2 advogados e o diretor financeiro. Quando Helena entrou, a apresentação na tela mostrava fotografias dela saindo do edifício do Grupo Duarte. "Que conveniente", Beatriz comentou, sem esconder o desprezo. A própria responsável pelo vazamento decidiu comparecer. Helena colocou as pastas sobre a mesa. "Não houve vazamento." Beatriz deslizou um controle e exibiu as mensagens incompletas. "Você se reuniu 6 vezes com Augusto Duarte durante a execução do maior contrato da Ferraz. Ocultou sua identidade, acessou relatórios internos e financiou análises externas sem autorização." Um dos conselheiros perguntou por que ela escondera ser filha de Augusto. Helena respirou fundo. "Porque não trabalho para ele há 8 anos. Porque renunciei à remuneração, aos cargos e à influência do Grupo Duarte. E porque queria que meu trabalho fosse julgado por sua qualidade, não pelo meu sobrenome." Beatriz inclinou-se para a frente. "Ou porque precisava que confiássemos em você antes de entregar nossas fragilidades ao seu pai." Helena abriu a primeira pasta. "Se eu quisesse destruir a Ferraz, teria deixado este projeto continuar." Ela distribuiu cópias do relatório preliminar. Explicou que 2 amostras associadas ao mesmo lote apresentavam resistências incompatíveis, que as etiquetas haviam sido substituídas e que a troca do laboratório fora registrada depois da identificação das primeiras anomalias. Falou sem elevar a voz, usando termos claros, evitando qualquer dramatização. A recomendação técnica é suspender imediatamente a liberação dos materiais até a conclusão da análise independente. O diretor financeiro interrompeu. "Uma suspensão de 48 horas aciona penalidades e pode comprometer o financiamento." Helena o encarou. "Uma falha estrutural compromete vidas." Beatriz bateu a ponta da caneta sobre a mesa. "O laudo é inconclusivo. É preliminar, não inconclusivo. E foi pago por você, sem mandato da Ferraz. Porque a Ferraz recusou a segunda análise." O silêncio se espalhou. Caio olhou para a mãe. Beatriz não negou. Apenas disse que os testes internos haviam sido suficientes. Helena abriu a segunda pasta e colocou diante de Caio o documento com sua assinatura eletrônica. "A troca do laboratório foi aprovada em seu nome enquanto você estava fora do país." Alguns conselheiros se entreolharam. Caio falou com calma forçada. "Eu não assinei isso." Beatriz respondeu antes que alguém perguntasse. Seu acesso emergencial podia ser usado pela presidência em situações críticas. Helena fechou a mão sobre a borda da mesa. A situação crítica era impedir que o resultado verdadeiro chegasse ao conselho. Beatriz se levantou. "Você não tem o direito de acusar esta presidência com base em suposições." Helena também se pôs de pé. "Tenho o dever de apontar quem controlava o processo quando os dados foram alterados." A tensão mudou o ar da sala. Beatriz projetou uma nova tela, desta vez com transferências bancárias ligadas ao laboratório e registros das reuniões entre Helena e Augusto. Ela agiu escondida porque sabia que estava violando a confiança desta empresa.
Helena sentiu todos os olhos sobre si. Sim, eu escondi a investigação de Caio. E escondi meu vínculo com Augusto por tempo demais. Essas escolhas feriram meu casamento e deram espaço para que esta narrativa fosse construída. Caio ergueu o rosto ao ouvi-la admitir o erro diante de todos. Mas nada disso modifica os resultados técnicos, ela continuou. Minha falha pessoal não transforma material inseguro em material seguro. Beatriz sorriu friamente. Você quer separar sua mentira da mentira que acusa os outros de contar. Helena abriu a boca, mas Caio falou primeiro. Chega de discutir o casamento. A voz dele atravessou a sala. Mostre os arquivos originais. Helena conectou o pendrive entregue por Marina ao sistema da reunião. Aqui está o histórico anterior às exclusões. A tela ficou escura por alguns segundos. Em seguida, apareceu uma pasta vazia. Helena tentou abrir o diretório novamente, mas o sistema informou que os arquivos estavam corrompidos. O técnico de apoio entrou, verificou o dispositivo e confirmou que os dados haviam sido apagados poucos minutos antes. Beatriz cruzou os braços. Que surpresa! Helena sentiu o sangue abandonar o rosto. Havia uma cópia completa aqui. Naturalmente, Beatriz respondeu. E desapareceu exatamente quando precisávamos vê-la. Um conselheiro perguntou quem tivera acesso ao pendrive. Helena lembrou-se de que ele permanecera dentro da bolsa desde a noite anterior. Ninguém deveria ter tocado nele. Então percebeu que o computador da sala exigira uma autenticação antes da leitura. O sistema executou algum protocolo automático? O técnico hesitou. Existe um módulo de segurança para arquivos externos classificados como ameaça. Quem pode ativá-lo? Caio perguntou. O homem olhou para Beatriz, depois para o diretor de tecnologia, a presidência e o gabinete executivo. Beatriz não perdeu a compostura. É um mecanismo padrão. Se o arquivo continha dados legítimos, deveria haver outra cópia. Helena fechou o computador com força. A palavra interrompeu o sorriso da sogra. Enviei uma versão ao Conselho Técnico Independente antes de vir. Beatriz disfarçou o desconforto, mas Caio viu. Ainda assim, sem o laudo final e sem os registros originais diante deles, a maioria do conselho recusou a suspensão imediata. Um dos advogados alertou que qualquer decisão baseada numa investigação conduzida pela própria filha de Augusto poderia ser questionada por conflito de interesses. Helena tentou explicar que sua relação com o pai era justamente a razão pela qual pedira uma auditoria externa, mas Beatriz usou cada silêncio antigo contra ela. Ela pede que confiemos numa análise que não podemos verificar, enquanto seu pai prepara uma ofensiva contra nosso grupo. Helena olhou para Caio. Não queria que ele a salvasse. Queria saber se, diante de tudo, ele seria capaz de considerar a possibilidade de que ela dizia a verdade. Caio permaneceu em silêncio por tempo demais. Por fim levantou-se. A autorização final dos materiais será adiada até amanhã ao meio-dia. Beatriz virou-se para ele. Isso nos coloca em risco contratual. É uma prorrogação, não uma suspensão. Depois olhou para Helena. E você será temporariamente afastada de qualquer atividade ligada ao projeto até que os documentos sejam verificados. A decisão doeu mais do que ela esperava. Está me afastando porque acredita em sua mãe? Caio apertou os dentes. Estou impedindo que questionem a validade da investigação. Não. Está tentando ficar no meio de uma verdade que exige escolha. Helena recolheu as pastas sob os olhares dos conselheiros. Antes de sair, Beatriz falou com falsa compaixão. Talvez seja melhor cuidar da gravidez e deixar os negócios para quem entende o preço de uma empresa. Helena parou junto à porta. Eu entendo perfeitamente o preço. A diferença é que a senhora está disposta a deixar outras pessoas pagarem. Beatriz perdeu o sorriso. Caio deu um passo, mas Helena já havia saído. Ele permaneceu na sala enquanto a mãe retomava a reunião, pressionando para que a liberação ocorresse assim que o prazo terminasse. Caio fingiu ouvir. Sob a mesa, mantinha uma das cópias distribuídas por Helena. 2 números estavam destacados. A identificação do lote e o horário da primeira alteração. Ele comparou o documento com o arquivo apresentado por Beatriz. O lote era o mesmo, mas o horário diferia em 53 minutos. No relatório de Helena, a alteração ocorrera antes da primeira reunião dela com Augusto. Na versão da mãe, acontecera depois. Se Helena estivesse inventando a fraude para beneficiar o pai, teria precisado agir antes mesmo de procurá-lo. Caio dobrou a folha e a colocou dentro do paletó. Quando a reunião terminou, ele seguiu Beatriz até o gabinete.
Por que os horários são diferentes? Perguntou, colocando as duas versões sobre a mesa. Ela examinou os documentos sem pressa. Provavelmente uma atualização do sistema. Uma atualização não muda a ordem dos acontecimentos. Beatriz serviu água para si mesma. Você está procurando uma razão para perdoá-la. Não estou falando do meu casamento. Está sempre falando do seu casamento. Ela se aproximou. Helena sabia exatamente onde ferir você. Escondeu quem era. Aproximou-se da empresa e agora usa a gravidez para impedir que você pense com clareza. Caio sentiu a raiva subir, mas desta vez percebeu para onde a mãe tentava conduzi-la. Não use meu filho. Beatriz ficou em silêncio. Nem meu pai, ele continuou. Toda vez que faço uma pergunta, você fala da traição que destruiu nossa família. Talvez porque precise que eu continue com medo. O rosto dela endureceu. Tudo o que fiz foi para manter a Ferraz viva. Inclusive usar minha assinatura. Eu tinha autorização. Para emergências, não para trocar um laboratório. Beatriz desviou os olhos por menos de um segundo. Bastou. Caio deixou o edifício e tentou ligar para Helena. Ela não atendeu. Augusto também recusou a chamada. Depois de procurar no apartamento do Paraíso e no escritório técnico, Caio recebeu do motorista a informação de que Helena havia seguido para um tabelionato nos jardins. Quando chegou, viu-a através da parede de vidro de uma sala reservada. Augusto estava sentado diante dela, acompanhado por uma advogada e duas testemunhas. Sobre a mesa havia um documento extenso. Caio entrou sem esperar permissão. O que está acontecendo? Helena ergueu os olhos, surpresa, mas não retirou a caneta do papel. Augusto respondeu. Ela está formalizando a renúncia aos direitos de gestão e a participação que receberia do Grupo Duarte. Caio olhou para Helena. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Enquanto eu continuar ligada à herança, sua família dirá que esta investigação é uma disputa de poder. Augusto tentou interromper. Eu já disse que há outras formas. Helena voltou-se para o pai. Outras formas mantém a dúvida. Então assinou a última página. O som da caneta sobre o papel pareceu mais definitivo do que qualquer sentença. Caio observou a mulher que acusara de usar o casamento para conquistar duas fortunas abrir mão da única que já lhe pertencia. Pela primeira vez, não encontrou nenhuma versão da história em que Helena fosse a traidora. A reunião conjunta foi convocada para as 10 da manhã no auditório central da Ferraz, mas ninguém ali acreditava estar entrando apenas numa discussão técnica. De um lado estavam os conselheiros da Ferraz, acompanhados por advogados, auditores e membros do comitê financeiro. Do outro, representantes do Grupo Duarte, todos tensos diante da possibilidade de ver dois impérios arrastados para o mesmo escândalo. Helena chegou sem Augusto e sem Caio. Carregava apenas uma pasta fina, um computador e a cópia autenticada de sua renúncia aos direitos de gestão no grupo do pai. Beatriz ocupava o centro da mesa e tentou controlar o ambiente desde o primeiro minuto. Antes de qualquer exposição, precisamos registrar que Helena Duarte não possui mandato de nenhuma das empresas. Helena colocou o documento diante dela. Também não possuo interesse financeiro futuro no grupo Duarte. Renunciei ontem. Um murmúrio percorreu a sala. Beatriz folheou as páginas procurando uma falha. Isso não elimina sua relação familiar. Não, mas elimina a tese de que estou tentando aumentar meu poder. Helena ligou o computador. Agora podemos discutir o que realmente importa. Na tela surgiu uma linha do tempo com datas, códigos de lote e registros de laboratório. Helena explicou que a primeira divergência havia aparecido 4 meses antes, quando uma amostra do lote 47 falhara no teste de resistência. O resultado fora marcado para revisão. 2 dias depois, o arquivo foi substituído por outro com o mesmo número de identificação e resultado favorável. Minha primeira reunião com Augusto aconteceu 3 semanas depois dessa alteração. Ela disse. Portanto, eu não poderia ter criado o problema para beneficiar o grupo Duarte. Beatriz interrompeu. Você poderia ter recebido as informações por outro canal. Helena não reagiu ao tom. Abriu o relatório do Conselho Técnico Independente e exibiu o protocolo de recebimento. A cópia do histórico havia sido enviada antes de ela entrar na reunião anterior, com assinatura digital e registro externo. Este arquivo não passou pelos servidores da Ferraz. Não podia ser apagado pelo módulo de segurança usado contra o pendrive. O técnico responsável confirmou a autenticidade do protocolo. Em seguida, Helena mostrou as fotografias das etiquetas substituídas, os horários registrados por Jonas
e a sequência de acessos ao sistema. Cada peça se encaixava. Nenhuma surgira por acaso. Quando o laudo final foi projetado, o auditório mergulhou num silêncio pesado. Os testes confirmavam que parte dos materiais não atingia a resistência mínima prevista. O uso continuado não significava colapso imediato, mas criava um risco real e incompatível com qualquer liberação responsável. Um conselheiro da Ferraz perguntou quantos lotes poderiam estar comprometidos. Helena respondeu que a extensão ainda precisava ser determinada e que qualquer estimativa naquele momento seria irresponsável. A única decisão tecnicamente defensável é suspender, recolher amostras adicionais e revisar toda a cadeia de fornecimento. O diretor financeiro alertou para multas, perda de crédito e paralisação de centenas de contratos associados. Helena respirou fundo. Eu sei o que isso custa. Passei os últimos dias preparando uma alternativa para evitar demissões em massa e impedir que os fornecedores menores sejam destruídos. Mas não existe solução financeira aceitável se ela depende de fingir que o risco não existe. Beatriz bateu a mão na mesa. Você fala como se pudesse administrar duas empresas que nunca comandou. Helena virou-se para ela. Não preciso comandar nenhuma delas para reconhecer quando alguém decidiu que o patrimônio valia mais do que a segurança. As portas se abriram e Augusto entrou carregando a pasta de couro preto. Não havia comboio, seguranças visíveis, nem demonstração de poder. Apenas a mesma pasta que levara ao canteiro de obras na noite da chuva. Ele ocupou o lugar reservado ao grupo Duarte e rompeu os lacres diante dos auditores. Estes são os registros originais da divisão fornecedora, incluindo comunicações internas, pareceres jurídicos e relatórios que não chegaram à Ferraz. Um advogado do grupo tentou pedir uma pausa, mas Augusto ergueu a mão. Não haverá pausa para suavizar o que aconteceu. Ele admitiu que seu gabinete recebera um alerta 6 semanas antes e que permitira uma apuração interna discreta porque temia interromper contratos sem confirmação definitiva. Não ordenei a fraude, mas aceitei um atraso que favorecia a empresa. Isso me torna responsável pela omissão. Helena o observou sem triunfo. Era a confissão que esperara por anos, mas não apagava o passado. Augusto continuou. Minha filha não me procurou para atacar a Ferraz. Procurou-me para exigir os documentos que eu deveria ter entregue por iniciativa própria. Beatriz tentou aproveitar a admissão. Então o grupo Duarte sabia. Augusto assentiu. Sabia o suficiente para agir antes. E falhou. Mas os registros também mostram quem, na Ferraz, recebeu os primeiros avisos. Caio entrou logo depois. Trazia consigo o diretor de tecnologia e uma auditora forense contratada fora das duas empresas. Beatriz se levantou. Você não tinha autorização para trazer terceiros. Caio colocou sobre a mesa um relatório lacrado. Eu tinha obrigação de descobrir quem usou minha assinatura. A auditora explicou que a credencial emergencial de Caio fora acionada a partir de um terminal ligado ao gabinete da presidência do conselho. O acesso não se limitara à troca do laboratório. Também fora usado para exportar mensagens, alterar horários em relatórios e classificar o pendrive de Helena como ameaça antes da reunião anterior. Beatriz permaneceu imóvel. Meu gabinete possui dezenas de funcionários. Caio abriu outra página. O código de autenticação foi enviado ao seu telefone pessoal. Ela olhou ao redor, procurando apoio. Eu agi para impedir uma ofensiva que poderia destruir a Ferraz. Você agiu antes de saber se havia ofensiva, Caio respondeu. E quando descobriu o risco técnico, decidiu escondê-lo. Beatriz apertou os lábios. Seu pai morreu acreditando que a confiança era uma virtude. Eu aprendi que confiança sem controle mata empresas. Caio sustentou o olhar dela, e o seu controle quase colocou pessoas em perigo. A resistência de Beatriz começou a desmoronar, mas não de forma súbita. Primeiro, ela culpou o diretor jurídico do grupo Duarte. Depois, os consultores que garantiram que a diferença entre as amostras poderia ser corrigida. Por fim, admitiu que autorizara a continuidade porque a Ferraz estava perto de perder o financiamento principal. Se o projeto parasse naquele momento, bancos cobrariam garantias, fornecedores fechariam e milhares de funcionários pagariam por um erro que não cometeram. Helena não interrompeu. Havia verdade naquela parte. Beatriz não inventara o medo da falência. O que fizera fora escolher quem teria o direito de correr o risco. A senhora poderia ter pedido uma revisão confidencial com suspensão limitada, Helena disse. Poderia ter chamado o conselho, acionado o seguro ou procurado outro fornecedor. Beatriz riu com amargura.
E você acredita que todos esperariam pacientemente enquanto nossa reputação afundava? Não. Acredito que a senhora preferiu controlar a narrativa a dividir a decisão. Beatriz olhou para Caio. Tudo foi por você. Ele balançou a cabeça. Não use meu nome para justificar aquilo que eu teria impedido se soubesse. Helena então apresentou o plano que preparara. A proposta suspendia os lotes suspeitos, separava as responsabilidades das duas empresas e criava uma estrutura independente para revisar o projeto. Parte das linhas de crédito seria renegociada com base na transparência da correção, enquanto ativos não essenciais seriam vendidos para financiar testes e substituições. Nenhum recurso pessoal de Augusto seria usado como resgate. O Grupo Duarte assumiria os custos iniciais ligados ao fornecedor e a Ferraz abriria seus registros à auditoria externa. Contratos menores seriam preservados sempre que não estivessem envolvidos na irregularidade. Um conselheiro perguntou como Helena montara tudo em tão pouco tempo. Comecei antes de Caio me deixar na chuva. Ela respondeu. Eu sabia que encontrar o problema sem oferecer uma saída faria todos correrem para escondê-lo. Caio sentiu a vergonha atravessá-lo. Enquanto ele a acusava de conspirar contra sua empresa, Helena construía a única alternativa capaz de evitar que ela desmoronasse. O plano não eliminava perdas. Exigia renúncias, venda de ativos, afastamentos e anos de recuperação. Justamente por isso, parecia real. Depois de 2 horas de discussão, os conselhos aprovaram a suspensão e a auditoria independente. Beatriz foi afastada da presidência da Ferraz durante a investigação. Augusto anunciou que deixaria temporariamente o comando executivo do Grupo Duarte e se submeteria à revisão do conselho. Caio pediu a palavra antes da votação final. Minha assinatura foi usada sem autorização, mas eu também falhei. Concentrei decisões demais em pessoas que nunca questionei e tratei alertas técnicos como ameaças pessoais. A partir de hoje, afasto-me da função de diretor executivo até que a auditoria determine minha responsabilidade. Beatriz o encarou como se aquela decisão fosse uma segunda traição. Você vai entregar a empresa aos que querem vê-la cair. Caio respondeu sem raiva. Não, estou devolvendo à empresa as regras que eu deveria ter protegido. Helena observou o homem diante dela e reconheceu uma mudança, mas não uma reparação completa. Caio finalmente escolhera a verdade quando ela estava comprovada. O que ainda doía era saber que, quando tudo dependia apenas da confiança entre os dois, ele escolhera abandonar-la. Ao final da reunião, jornalistas aguardavam no térreo, mas Helena saiu por um corredor reservado. Caio a alcançou antes do elevador. Helena, espere. Ela parou sem se virar. Eu sei que um pedido de desculpas não basta. Não basta, respondeu. Mas preciso dizer que estava errado. Sobre você, sobre seu pai, sobre tudo o que vi naquela noite. Helena se voltou lentamente. Você não estava apenas errado. Você foi cruel. Caio recebeu as palavras sem tentar se defender. Eu deixei o medo decidir por mim. E transformou esse medo numa punição contra mim. Ele assentiu. Vou aceitar qualquer consequência. Helena pousou a mão sobre a barriga. A verdade pode salvar sua honra diante da empresa. Pode até impedir que seu nome fique ligado a uma tragédia. O elevador chegou e as portas se abriram. Mas não pode apagar a chuva, Caio. Nem o momento em que você olhou para nosso filho e decidiu que ele também podia ser uma mentira. Ele ficou imóvel enquanto ela entrava. Antes de as portas se fecharem, Helena acrescentou. Agora você sabe quem eu sou. Ainda falta descobrir quem você escolhe ser quando ninguém está obrigado a acreditar em você. 4 meses depois, a Ferraz ainda existia, mas já não se parecia com a empresa que Beatriz controlara durante tantos anos. 2 ativos foram vendidos, contratos foram renegociados e o projeto permaneceu suspenso até que cada lote fosse reavaliado. Nenhum trabalhador foi demitido em massa, embora alguns setores tivessem passado por reduções e mudanças dolorosas. O Grupo Duarte assumiu parte dos custos ligados ao fornecedor e perdeu licitações importantes, enquanto Augusto se afastava da presidência executiva durante a investigação interna. Helena acompanhava as reuniões apenas como consultora técnica independente. Não aceitara cargo, participação nem escritório oferecido pelo pai. Em vez disso, usara sua experiência para fundar uma pequena unidade de verificação estrutural formada por profissionais sem vínculo com os 2 grupos. Caio também deixara a direção executiva. Trabalhava agora ao lado da equipe responsável pela reestruturação operacional,
sem sala privativa, motorista ou autoridade, para encerrar debates com uma ordem. Pela primeira vez, precisava convencer em vez de mandar. Cada relatório que revisava lembrava o preço de sua antiga certeza. Cada vez que via o nome de Helena numa recomendação técnica, lembrava-se de que ela tentara salvar-los antes que alguém acreditasse nela. Ele não insistira em voltar para casa. Depois da reunião, enviara uma mensagem curta dizendo que respeitaria o espaço dela e que estaria disponível para qualquer decisão relacionada ao bebê. Helena não respondeu naquele dia. Também não o bloqueou. Nas semanas seguintes, Caio compareceu às consultas quando foi convidado e permaneceu do lado de fora quando ela pediu distância. Não levava flores, joias ou promessas grandiosas. Levava água, documentos do convênio, uma lista de perguntas para a médica e a disposição de ouvir respostas que o constrangiam. Numa consulta, quando a médica perguntou quem acompanharia a Helena nas primeiras semanas após o parto, Caio respondeu que faria o que ela permitisse. Helena o observou, surpresa com a ausência de reivindicação. Depois, no estacionamento, ele disse: "Não quero usar nosso filho como caminho de volta para você." Ela cruzou os braços. "E o que você quer?" Caio demorou antes de responder. "Quero aprender a ser alguém em quem ele possa confiar, mesmo que você nunca volte a confiar em mim." Helena não ofereceu consolo. Ainda assim, naquela noite, enviou a ele o horário da consulta seguinte, sem que precisasse perguntar. Beatriz deixou a cobertura onde vivera por décadas e passou a morar num apartamento menor, longe da sede da Ferraz. A investigação confirmou que ela autorizara a manipulação de registros, ocultara alertas e utilizara a credencial de Caio sem consentimento. Seus advogados negociavam as consequências legais e ela perdera definitivamente qualquer função de comando. Caio visitou a mãe uma única vez antes do nascimento da filha. Encontrou-a cercada por caixas fechadas e fotografias antigas da família. "Você veio dizer que eu destruí tudo?" ela perguntou. Caio sentou-se sem retirar o casaco. "Vim dizer que ainda estou tentando entender como alguém pode amar uma família e, ao mesmo tempo, causar tanto dano para controlar." Beatriz olhou para o retrato do marido morto. "Eu tinha medo de ver a Ferraz desaparecer, e fez com que todos nós desaparecêssemos dentro dela." Ela chorou em silêncio. Mas Caio não confundiu arrependimento com absolvição. Disse que permitiria que ela conhecesse a neta quando Helena se sentisse segura e quando Beatriz aceitasse limites claros. "Você não pode me punir para sempre." Caio se levantou. "Isto não é punição. É consequência. Eu demorei demais para aprender a diferença." Augusto procurou Helena numa tarde de sábado, no escritório ainda quase vazio da nova unidade de verificação. Não levou contratos nem advogados. Trouxe apenas uma caixa com cadernos pertencentes a Teresa. Helena reconheceu a letra da mãe antes mesmo de tocar neles. "Encontrei isso num cofre antigo", ele disse. Ela registrava tudo o que descobria e tudo o que tentou me fazer entender. Helena abriu o primeiro caderno e sentiu a garganta apertar. Augusto continuou. "Passei anos dizendo a mim mesmo que a protegia do escândalo. A verdade é que protegia a empresa do que ela poderia revelar." Helena fechou o caderno. "Eu esperei muito tempo para ouvir isso. Eu sei." Ele não pediu perdão. Apenas colocou sobre a mesa um documento que transferia o poder de fiscalização de parte do Grupo Duarte para um conselho independente. Helena leu as cláusulas com cuidado. "Não quero sua fortuna. Não estou oferecendo sua antiga vida. Estou abrindo mão do direito de decidir sozinho." Pela primeira vez, a mudança não vinha como presente para comprar a proximidade da filha, mas como limite imposto a si mesmo. Helena aceitou integrar o conselho apenas como representante técnica, sem remuneração extraordinária e sem direito automático à presidência. Ao assinar, deixou claro: "Isso não nos devolve os anos perdidos." Augusto assentiu. "Mas talvez impeça que eu desperdice os próximos." O trabalho de Helena cresceu mais rápido do que ela esperava. Empresas que antes a viam apenas como esposa de Caio ou filha de Augusto passaram a procurá-la porque seu nome se tornara associado à investigação que evitara um desastre. Ela recusava contratos quando havia conflito de interesses e exigia acesso completo aos dados antes de assinar qualquer parecer. Marina foi a primeira engenheira contratada. Jonas tornou-se coordenador de campo depois de prestar depoimento protegido à auditoria. Numa manhã, ao encontrar os dois discutindo um protocolo novo, Helena percebeu que a vitória não estava em humilhar Beatriz ou assistir à queda de dois grupos.
Estava em construir um espaço onde profissionais não precisassem escolher entre o emprego e a verdade. Caio ajudou apenas quando solicitado. Uma vez, ofereceu contatos financeiros para acelerar a expansão. Helena recusou. Ele não se ofendeu. Semanas depois, apresentou uma lista de linhas públicas e privadas abertas a qualquer empresa do setor, sem telefonar para ninguém em nome dela. Assim você decide sem me dever nada, explicou. Helena estudou o material e acabou usando uma das opções. Foi um gesto pequeno, mas revelou que Caio começava a compreender que apoiar não significava controlar. A filha nasceu numa madrugada silenciosa de maio. Helena entrou em trabalho de parto antes do previsto, mas sem complicações graves. Augusto aguardou no corredor, respeitando a decisão dela de ter apenas Caio na sala. Durante horas, ele segurou a mão da esposa sem pedir nada em troca. Quando Helena teve medo, Caio não prometeu que tudo ficaria bem. Disse apenas que estava ali, que confiava nela e que seguiria cada orientação da equipe. Quando a menina chorou pela primeira vez, Caio cobriu o rosto com as mãos. Helena observou aquele homem poderoso desabar diante de algo que não podia comprar, comandar ou prever. Eles deram à filha o nome de Teresa, não para transformar o passado em monumento, mas para lembrar a coragem de uma mulher que tentara dizer a verdade quando ninguém quis ouvi-la. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Dos aproximou o berço e falou com a voz baixa. Eu quase perdi o direito de estar aqui. Helena olhou para ele. Direitos podem ser exigidos. Confiança precisa ser construída. Ele assentiu. Então vou continuar construindo. Não houve beijo, promessa ou reconciliação naquele quarto. Houve apenas a primeira noite de uma família que ainda aprendia a existir. Nos meses seguintes, Caio dividiu a rotina da filha sem transformar cada cuidado numa demonstração. Aprendeu a preparar mamadeiras, trocar fraldas e reconhecer os diferentes choros de Teresa. Quando precisava viajar, reorganizava a agenda em vez de esperar que Helena se adaptasse. Nunca entrou no apartamento sem avisar. Nunca usou o cansaço dela para pressionar uma conversa sobre o casamento. Certa noite, depois de colocar a bebê para dormir, Helena encontrou Caio sentado no chão da sala, encostado no sofá. Você pode ir para casa, disse. Ele olhou para o berço portátil. Ela acabou de dormir. Tenho medo de que acorde se eu abrir a porta. Helena quase sorriu. Sentou-se na poltrona diante dele. Por que você não pediu para voltar? Caio demorou. Porque a casa não foi o que eu perdi. Ela ficou em silêncio. Eu perdi a pessoa que acreditava que eu a ouviria quando tudo estivesse contra ela. Não tenho o direito de pedir que essa pessoa reapareça só porque agora estou arrependido. Helena sentiu os olhos arderem. Eu também escondi coisas. Você errou ao me excluir. Eu escolhi feri-la. Não vou colocar as duas coisas na mesma balança para me sentir melhor. A honestidade não apagou a dor, mas abriu espaço para algo diferente. Helena começou a permitir que Caio participasse de jantares, consultas e pequenas decisões que não envolviam apenas Teresa. Em alguns dias, conversavam como antigos companheiros. Em outros, uma palavra reabria a lembrança da chuva e ela precisava se afastar. Caio não a acusava de prolongar o castigo. Durante uma sessão de terapia que ele decidira iniciar por conta própria, percebeu que passara a vida confundindo vulnerabilidade com fraqueza. Contou isso a Helena sem esperar elogio. Meu pai confiou na pessoa errada e eu concluí que confiar era o problema, disse. O problema era não saber reconhecer quem merecia confiança. Quando você me pediu 24 horas, eu preferi acreditar no meu medo. Helena respondeu, e eu achei que esconder tudo era uma forma de proteger você. No fim, também decidi por nós dois. Foi a primeira vez que falaram de seus erros sem que um anulasse o do outro. Não reataram naquele dia. Mas, ao se despedir, Helena tocou brevemente a mão dele. Caio não tentou segurar. Lá, um ano depois da noite em que fora abandonada, Helena recebeu o relatório final da reconstrução do projeto. Os lotes comprometidos haviam sido removidos, novos controles estavam em vigor e a Ferraz voltara a operar sob uma direção profissional independente. Caio poderia concorrer novamente a um cargo executivo, mas escolheu permanecer como diretor de operações por mais um período. Ainda tenho coisas para aprender longe da cabeceira da mesa, explicou. Augusto mantinha-se fora da presidência diária do Grupo Duarte e comparecia às reuniões do conselho como qualquer outro membro. Beatriz cumpria as determinações judiciais e começara a colaborar com programas de integridade empresarial, não como forma de limpar o nome rapidamente,
mas como parte das condições impostas. Helena não acompanhava cada passo dela. Algumas feridas não precisavam de reconciliação para cicatrizar. O importante era que ninguém voltara ao lugar anterior. As empresas sobreviveram menores, mais transparentes e menos dependentes de uma única vontade. Helena também mudara. Continuava forte, mas já não confundia força com solidão. Aceitava ajuda quando podia escolher os termos e dizia a verdade antes que o medo a convencesse de que deveria suportar tudo sozinha. Na tarde em que o relatório foi publicado, Caio pediu que Helena o acompanhasse até o antigo acesso leste do canteiro. O céu estava claro, e a guarita desativada dera lugar a um pequeno posto de inspeção com o nome de Teresa Duarte gravado numa placa dedicada à ética técnica. Helena levou a filha no carrinho. Caio não tentou recriar a noite nem transformar o lugar numa cena romântica. Apenas ficou diante dela e retirou do bolso a aliança que Helena deixara no apartamento meses antes. Não trouxe isto para pedir que você volte a ser minha esposa, disse. Trouxe porque pertence a você, assim como a decisão sobre o que faremos daqui para frente. Helena pegou o anel, observando o brilho discreto sob a luz. Durante muito tempo, pensei que perdoar significava fingir que a chuva nunca aconteceu. Caio balançou a cabeça. Eu nunca quero que você esqueça. Quero ser alguém que não fuja quando essa lembrança voltar. Teresa se mexeu no carrinho e os dois olharam para ela. Helena colocou a mão de Caio sobre a alça. Não estamos voltando ao que éramos, Caio. Estamos decidindo o que ainda podemos ser. Eles seguiram lado a lado, sem prometer perfeição, sem apagar o passado e sem precisar de um império para sustentar o que começava novamente.